Então, aqui eu vou comentar a resolução dessa questão. A primeira questão é uma questão de uma integral tripla, né, dessa função aqui. Então, essa é a nossa função, essa é a nossa f que depende de x, y e z. Né? Ela é uma função do tipo densidade. Ela diz que é como se a densidade desse corpo fosse sempre a coordenada x vezes a coordenada y vezes a coordenada z dele, certo? E a gente tem que integrar nas três variáveis, né? Sempre de dentro para fora. Então tá, como que são as limitações que a gente tem? Qual corpo é esse, né? Que volume é esse em cima do qual a gente vai integrar? Ele disse para a gente que a primeira condição é que o x está entre 0 e 1, certo? Então, essa é a primeira condição. Então, nós temos essa região toda aqui, onde x é entre 0 e 1, em todo o plano xy, né? Toda essa região serve. Aí, depois, a próxima condição que ele vai dar para a gente é que exatamente, que o y está entre 0 e ele é menor ou igual a z. Então, para enxergar isso daí, a gente tem que olhar no plano que é formado pelos eixos y e z, certo? Então, olhando aqui o eixo y e o eixo z, quando o y for exatamente igual ao z, a gente tem essa reta aqui, ó, y exatamente igual a z, dá essa reta aqui. Se fosse, ao invés de z e y, se fosse y e x, essa é a reta onde y é igual a x, né? É a chamada reta identidade. E aí, mas no caso aqui, quem está fazendo o papel de y? Então, quem está fazendo o papel de y aqui é o z e quem está fazendo o papel de x é o y, certo? Então, vai ficar assim. Então, aqui está o eixo z, aqui está o eixo y, e ele fala que o y é menor ou igual a z, né? Então, ele está para baixo, perdão, o z, exato, o y, peraí, o y é menor ou igual ao z. Então, o valor de y. Ah, tá. Na verdade, a região a ser pintada é essa daqui, gente. Porque são os valores de y que tem que ser menores. Então, não é aquela região ali. Mas, raramente, a gente precisa apresentar o desenho na solução de uma prova, né? Acho que poucos professores pedem isso. O que importa, na verdade, é colocar os limites de integração corretamente. Deixa eu ver se eu consigo apagar só aquele rachurado. Pronto. Então, na verdade, a região que a gente quer é onde o y é menor ou igual a z. É essa região aqui, certo? Y é menor ou igual a z. E maior que zero, né? De fato, aqui está o y igual a zero, né? E aí, do y igual a zero, que pega inclusive todo o eixo z, dali para frente a gente pode considerar tudo. E a última condição é que o z está entre 1 e 3. Então, essa condição está no eixo z, que o z está entre 1 e 3. Então, vale essa região aqui. Tá? Então, no final das contas, a região do espaço que a gente vai pegar, se a gente quiser visualizar o desenho dessa região do espaço, ele vai ficar assim. Ó. Vamos lá. Essa região do espaço é essa daqui. Para y igual a 1, por exemplo, o z também vai ser igual a 1. Então, a gente vai estar em cima desse ponto. Então, todo esse pedaço serve e todo esse pedaço aqui também serve. Então, isso daqui também vai cair no y igual a 3, né? Quando y é 1, z também é 1. E quando y é 3, z também é 3. Está lá em cima. E tudo isso vale desde o x igual a 0 até vir andando aqui paralelo ao eixo x até o x igual a 1. Dali também vem para cá e desce aqui no x igual a 1, então vem até aqui. E de lá também vem para cá, né? Desde ali daquele ponto onde o x era 0 até esse ponto aqui onde o x é 1. Ok? Então a gente tem essa forma esquisita aqui, né? E aí tem mais um carinha para desenhar. Deixa eu pegar um roxo mais claro ou mais escuro. Vou pegar o rosa. Essa parte aqui ainda vem aqui pela frente e abaixa aqui e aí fecha o sólido por aqui. Okay? Então é um trapézio nas faces laterais. Um trapézio aqui, um trapézio lá atrás.
Beleza. Então, de qualquer forma, o importante é fixar os limites de integração aqui, né? Qual das condições tinha mais letras envolvidas? Era a condição do y, que tinha letras envolvidas. Então, o que nós tínhamos era que o y, que é o primeiro cara que eu vou integrar, ele devia ir de 0 a z. Ele era o único em que a condição não dependia só de números, dependia também do z lá em cima. Então, o limite superior de integração é z. Ora, com respeito a y, nessa primeira integral, x e z são constantes. Então, se eles são constantes, eles saem para fora da integral e eu vou integrar apenas o y. Ora, a integral de y dy é y quadrado sobre 2. Né? Porque a hora que eu derivar y ao quadrado sobre 2, o quadrado cai e vai ficar 2y, o sobre 2 continua lá, isso corta e volta a dar y. Então, beleza. Então, essa é a integral de y dy. Fica y quadrado sobre 2. E aí eu vou avaliar essa integral nos limites de integração, entre 0 e z. Então, o meu y, agora ele vai ser avaliado entre 0 e z. Eu vou juntar esse 2 para cá, né? Como está todo mundo se multiplicando, o 2 é um denominador de todo mundo. Então, eu vou deixar esses caras aqui, que são constantes. Quando a gente está considerando apenas o y, isso aqui é constante. E aí fica só o y ao quadrado para a gente avaliar entre 0 e z. Então a gente faz no limite superior, substitui y por z, vai ficar z quadrado. E no limite inferior, substitui y por zero e vai ficar zero quadrado. E a gente faz, né, o superior menos o inferior. Então vai ficar z quadrado menos zero ao quadrado, mas zero ao quadrado não é nada, né? Zero ao quadrado é zero. Então, a gente tem x vezes z quadrado. Ora, z vezes z quadrado dá z ao cubo, certo? E o x continua ali multiplicando. Muito bem, as próximas integrais que vêm por fora desse sanduíche agora, tanto faz eu fazer agora em x, eu poderia trocar aqui, ó. Ao invés de fazer já em z, eu poderia fazer em x primeiro e depois em z. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado, certo? Então vamos lá, fazendo em z, x sobre 2 é uma constante com respeito a z. X sobre 2 é uma constante, sai aqui para fora. E a integral de z ao cubo, né? Quem que eu teria que derivar para dar z ao cubo? Tem que ser z à quarta sobre 4. Porque se eu derivar com respeito a z essa função aqui, z à quarta sobre 4, o que, que acontece? Pela regra do tombo, o 4 cai, e aí ele vira 3 e mata com aquele 4 que estava ali embaixo, voltando a dar a função original. Ok? Então, por isso que a função primitiva, ou a integral de z ao cubo, tem que ser z à quarta sobre 4. Né? O expoente aumenta, mas, ao mesmo tempo, o número do expoente tem que aparecer como denominador para que, quando acontecesse a regra do tombo, cancelasse um com o outro. Então, tá bom. E, de novo, os limites da integração aqui são 1 e 3. Então, a gente tem que avaliar essa primitiva, esse resultado da integral, entre 1 e 3. Então, a gente faz substituindo primeiro o limite superior, colocando 3 ali, vai ficar 3 à quarta, e depois colocando 1 ali, vai ficar 1 à quarta. Ora, esse 4 que está no denominador, eu já vou juntar com o 2, né? Multiplicação de frações, você multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, eu já deixei o 4 multiplicando o 2 aqui para fora, junto com o x. Certo? 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu gosto de fazer assim, ó, 3 vezes 3 dá 9, esse 3 vezes 3 também dá 9, e 9 vezes 9 dá 81. Então, isso aqui é 81. E 1 à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que obviamente dá 1. Certo? Então, por isso que 81 menos 1 deu os 80. Certo? Aqui aquele 2 já multiplicou o 4 e deu 8. E aí fica 80 por 8, que dá 10. Okay? E o x persiste ali. Finalmente, ele é o último pedaço do envelope, ele é a camada mais externa, né, que a gente tinha deixado ele na camada mais externa, então ele é o último agora que a gente vai fazer, e vai ficar assim, ó. Então a gente está integrando, 80 por 8 deu 10, então a gente está integrando 10x com respeito a x. Ora, de novo, o 10 agora a constante é só um número, né, e ela sai para fora da integral. E a integral de x dx, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2.
certo? Porque se eu derivar isso daqui, vai voltar a dar x. Se eu derivar isso aí, o 2 do expoente tomba, o expoente de 2 passa a ser 1, e aí esse 2 que tombou cancela com aquele 2 que eu coloquei propositalmente embaixo, que era justamente para cancelar. Ok? E aí essa é a primitiva avaliada nos limites de integração superior e inferior. Então esse 2 aqui eu já vou juntar ali com o 10, porque é só um número dividindo, né? Já fica 10 dividido por 2. E avaliando o x ao quadrado nesses limites de integração, vai ficar 1 ao quadrado, substituindo o limite superior, e 0 ao quadrado, substituindo o limite inferior. E aí faz um menos o outro, 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, então tudo isso daqui dá 1. E 10 dividido por 2 dá 5. E com isso acabou. E finalmente a gente chegou num número, como deveria acontecer, certo? Então, a integral dessa função esquisitona aí, que é o xyz, nessa região do espaço, que é essa caixa de bases trapezoidais, a integral disso daí deu 5. Muito bem, vamos para a questão 2. Na questão 2, a função que está sendo integrada é muito mais simples, mas a região onde eu estou integrando é um pouco mais chata. Não muito, só um pouco. Então, a função que poderia depender de x, y e z, na verdade, só depende de x. Isso é ótimo, vai facilitar a resolução. E aí ele diz que o limite de integração mais chato é do z. Né? O z deve estar entre dois planos. Se você fez a matéria de geometria analítica, você consegue visualizar quem são esses planos. Né? O z ele deve estar entre um plano lá em cima, que é o plano z igual a x mais y mais 1, e deve estar para cima de um plano lá embaixo, que é simplesmente o plano z igual a x mais y. Então aqui está o plano de baixo e lá está o plano de cima. Ok? E o z, os valores de z têm que estar entre esses dois planos, né? Nessa região aqui intermediária entre esses dois planos. Ok? Só o z que depende das outras variáveis. Isso é ótimo. E aí esse cara tem que ser priorizado. Né? A gente vai integrar isso em z primeiro. Ok? Porque ele está entre aquele limite superior e esse limite inferior. Já o x e o y, eles têm condições muito mais simples. Cada um deles está entre 0 e 1. Então, assim como acontecia na questão anterior, o x está entre 0 e 1, ok? E o y também, isso não aconteceu na questão anterior, mas está acontecendo agora. O y está entre 0 e 1. Eu usei a cor roxa ali para o y, né? Então, o y está entre 0 e 1, ok? Então, isso nos dá, né, se eu tenho que estar dentro dessa região aqui, onde x e y estão limitados entre 0 e 1, mas eu estou considerando aqueles planos que estão ali em cima, então isso nos dá essa caixa esquisitona, toda torta. E é nessa região do espaço que a gente está integrando. Ok? Nessa região, que vai desde aqui até ali em cima, pega esse pedaço aqui e vai até ali em cima. Okay? Ela é torta porque os planos que servem como base dela são tortos. Mas esse eixo aqui é um eixo bem perpendicular, esse cara também, aquele cara lá atrás também, e aquele outro que não dá para ver também. Ok. Isso é só se a gente quisesse visualizar a região. Mas nos limites de integração fica assim: o y vai entre 0 e 1 e o x vai entre 0 e 1. Ótimo. Então vamos lá. A primeira integral, que é em z, ela não tem nada de z, né? É uma constante com respeito a z. Então o x sai para fora e fica como se fosse a integral de 1 dz. Ora, a integral de 1 dz é z, né? Porque se eu derivar z com respeito a z, volta a dar 1. Um 1 que está ali multiplicando. Então tá. E o x ficou ali multiplicando, porque ele não tem nada a ver com z, ele é só uma constante com respeito a z. E o z tem que estar avaliado, essa eu já fiz a integral, essa é a primitiva. Esse é o resultado da integral, da primeira integral. E aí eu avalio esse resultado entre o limite superior e o limite inferior. Como é que eu faço isso? Nesse caso aqui eu posso deixar o x que está multiplicando em evidência, ok? E aí eu vou fazer o z final, que é esse cara, menos o z inicial, que é esse cara. Ok, mas fazendo essa subtração,
Esse x cancela com aquele x, porque o menos pega ele. E esse y de fora cancela com aquele y lá, porque o menos também pega ele. Então, é como se ficasse x menos x, y menos y. E o único cara que sobrevive, para nossa alegria, é um número, e é simplesmente 1. Ok? Ah, claro, mas tem aquele x lá fora que estava esperando para multiplicar o que quer que aparecesse dentro desses parênteses. Então tá, então ficou 1 vezes x, ou simplesmente x. Fim da primeira integral. A próxima integral, então, é em y, né? E agora nós vamos fazer essa integral. Ora, mas de novo, a gente tem uma situação muito semelhante. O x não tem nada a ver com y. Com respeito a y, ele é uma constante. Pode sair para fora da integral. E sobra o quê? Sobra o 1 multiplicando, mas a integral de 1 dy é y. Né? Então, por isso que fica simplesmente y. E o x que estava multiplicando continua multiplicando. Né? De fato, se eu derivar y, com respeito a y, volta a dar 1. Por isso que esse é o resultado da integral. E aí a gente pega esse resultado da integral e avalia no limite superior e inferior. Ok? Que no caso são constantes, aí 0 e 1. Então, como que a gente faz essa avaliação? De novo, a gente deixa o que for constante para fora. E o y é que vai variar entre 1 e 0. Simples assim, subtraindo, então substituir o y por 1, substituir o y por 0. Não tem quadrado, não tem fração, não tem raiz, não tem nada. É só substituir no lugar do y 1, depois subtrair isso do lugar do y 0. Claro que isso aqui vai dar 1 vezes x, então de novo fica só o x. E finalmente a gente vai integrar isso com respeito a x, que era a derivada mais de fora, a camada mais externa da cebola, o anel mais externo dessa cebola aqui, digamos assim. Ok? Então a integral de x dx é x quadrado sobre 2. Obviamente, porque se eu derivar pela regra do tombo, volta a dar x. Então esse é o resultado da integral. Né? Legal. Não ficou nenhum número para fora, né? Não ficou. Então esse é o resultado da integral e eu vou avaliar entre 1 e 0. Substituindo x ao quadrado, eu posso deixar esse meio aqui para fora e eu avalio aí só o x quadrado. Então, x ao quadrado substituindo x por 1 fica 1 ao quadrado. E x ao quadrado substituindo x por 0 fica 0 ao quadrado. Subtrai, né, porque eu estou avaliando nos limites lá. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1, 0 ao quadrado é 0 vezes 0 que dá 0. E só sobrou aquele meio mesmo. Né? Aquele meio mesmo que ficou para fora, porque ele vai multiplicar 1. E meio vezes 1 é meio. Muito bem, então o resultado dessa integral finalmente deu um número, todas as letras sumiram, como deveria ser. Né? Já que a gente está com todos os valores fixados aí, deu só um número. Excelente. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui, interessante, onde ele pede para integrar x. Né? O que ele queria integrar era x nessa região. Só que para facilitar a nossa vida, ou não muito, né, depende aí de como você quiser fazer, a gente vai substituir essas coordenadas por coordenadas cilíndricas. Poderia ter sido, agora que eu percebi, poderia ter sido por coordenadas esféricas também. Não teria tido problema e teria ficado mais fácil. Tá? Mas eu fiz cilíndricas. E coordenadas cilíndricas é isso que acontece. Ok? É isso que acontece. Por isso que o x, que era a única coisa que eu queria integrar, foi trocado por r vezes cosseno de θ. E é claro que quando eu faço uma troca de variáveis, aparece o tal do jacobiano, que é aquele terminho que vem do além para corrigir as coisas, pelo fato de eu trocar de coordenadas cartesianas, x, y, z, para coordenadas cilíndricas, que são r, θ e z. Okay? Então aí está a avaliação da integral, ele dá uma integral bem chata, eu tive que fazer substituição. Eu vou explicar essa daqui, mas depois eu vou mostrar rapidamente como é que ficaria se fosse usar coordenadas cilíndricas. Mas a gente pode até pensar numa dica. Se a gente tiver treinado a questão de visualizar as coisas espacialmente, o que a gente tinha? Que região é essa? Primeiro, eu estava dentro de uma esfera.
isso aqui é uma esfera, isso aqui é a equação de uma esfera, né? Quando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a um raio ao quadrado, a gente está exatamente numa esfera cujo centro é a origem. E como esse raio ao quadrado deu 1, que número ao quadrado dá 1? Só pode ser o próprio 1, portanto o raio é 1. Eu estou numa esfera de raio 1. E como eu estou menor ou igual do que esse 1, eu estou do lado de dentro dessa esfera. A outra condição que ele deu era que o z era maior ou igual a zero. Ora, só que se o z é maior ou igual a zero, a parte de baixo da esfera eu não posso pegar. Eu vou pegar só a parte de cima da esfera. Ok? Muito bem. Então vamos colocar onde isso aparece nas equações, né? Isso aparece aqui, ó, que o z ele vai desde zero até aquele valor ali. Por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é o r, né? E aí, a hora que eu passo isso para lá, e depois passo o quadrado do z, isso vai ficar 1 menos r quadrado, blá, blá, blá. Ok? Então, o cara que é mais complicado aqui é o z. Portanto, ele teve que ser integrado primeiro. Ele teve que ser integrado primeiro. Né? Isso aqui era o nosso x e isso aqui é o jacobiano, ou a questão que a gente tem que colocar ali por causa de ter decidido usar coordenadas cilíndricas. Então tá, resolvendo essa integral aí, cosseno de θ é constante com respeito a z, e r vezes r, que dá r quadrado, também é constante com respeito a z. Então só aparece z. Né? Tudo isso aqui é constante, saiu para fora da integral, e a integral de 1 dz é z. Muito bem. E esse é o resultado da integral. E como a gente tem limites de integração, a gente vai avaliar isso desde o limite superior até o inferior. Então, substituindo z por isso daqui, né, dá isso daqui. E se eu substituísse o z por zero, como o z está multiplicando tudo, daria tudo zero. Né? E então é por isso que quando eu avalio no limite inferior, isso nem aparece, porque vai ficar vezes um z que é zero. Então some, só fica o resultado da avaliação no limite superior. A gente ainda tem que integrar em R e em θ. Ora, o raio é 1, né? Como a gente tinha discutido. O raio é entre 0 e 1. E aí, como é que eu integro isso daí? Né? O cosseno de θ, em relação ao R, ele é uma constante. Então, ele fica paradinho. Ele fica só ali multiplicando, poderia até já ter tirado ele dessa integral. Ok? E aí eu fiz uma substituição de variáveis para isso dar certo. Eu troquei o r por seno, né? Porque quando eu tenho 1 menos seno ao quadrado, isso dá uma coisa importante. 1 menos seno ao quadrado é igual ao cosseno ao quadrado. E aí, certo? 1 menos seno ao quadrado é igual ao cosseno ao quadrado. Então, aí se eu tirar a raiz de cosseno ao quadrado, fica só cosseno. Fui para o lado errado. Se eu tirar a raiz de cosseno ao quadrado, fica só cosseno. Mas não é o cosseno de θ, infelizmente. É cosseno de u. Né? Então, vai ficar isso daqui. Cosseno de u. Ok? Muito bem. Então, ah, resolvendo essa integral, vai dar esse bichão feio aqui, que eu também avaliei nos limites de integração, que eram 0 e 1. E o cosseno de θ continua ficando lá fora, multiplicando. Então, 1/8, que está multiplicando tudo, continua também multiplicando tudo lá fora. Então, substituindo r por 1, substituir R por 1 aqui, 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 certo? Acompanhando tudo ali. E o arco cujo seno dá 1. Qual é o ângulo cujo seno dá 1? Só existe um ângulo. Né? O seno está sem soma. Aqui, no caso, não é θ, né? Eu vou usar R. Só existe um, e aqui é o cosseno desse ângulo. Só existe um ângulo cujo seno é 1, que é quando eu abri o meu ângulo desde aqui, fui até lá, abri tudo isso daqui e cheguei lá em cima. Então, esse ângulo é π sobre 2, né? 90 graus. Em radianos é π sobre 2. Tá? Por isso que aqui deu π sobre 2. E esse pedaço aqui zerou, porque ficou 1 menos 1 ao quadrado, que é 1 menos 1, que é zero. Né? Menos. Então, avaliei no limite superior, que era 1, e depois avaliei no limite inferior. Só que no limite inferior, tudo isso daqui zera logo de cara, né? Porque eu estou multiplicando por R.
e agora R é 1, perdão, R é 0, né, no limite inferior, então tudo isso daqui some. Mas eu tenho que pegar ainda o arco cujo seno é 0. Ora, qual que é o arco cujo seno é 0? É o próprio zero, ok? É o próprio zero. Então, ficou isso daí. Ah, ok, então que ficou constante, tal, 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 só sobrou o cosseno de θ, que tem que ser integrado com respeito a θ. Mas o θ, ele dá a volta completa, ele vai entre 0 e 2π. Ele vai entre 0 e 2π. Então, ora, a integral de cosseno, né? A integral é quando a gente percorre esse ciclo trigonométrico nesse sentido. Então, se a gente está no cosseno, se a gente fosse derivar, a gente ia andando nesse sentido aqui, para derivar. Mas como a gente quer integrar, a gente vai andar no sentido contrário. Cada integração dá 90 graus de volta. Então, a integral do cosseno é o seno. Então, ficou o seno, esse é o resultado da integral, e o π saiu da integral, né? O 2 e o 8 se juntaram aqui embaixo. É o seno, e aí o seno avaliado de 2π até zero. Ora, o seno de 2π é o seno de uma volta inteira, né? Porque 2π é a volta inteira. Seno de 2π é zero no eixo do seno. Bate direitinho ali no zero. E o seno de zero também é zero. De fato, o ângulo zero e o ângulo 2π estão no mesmo lugar. Se eu não andei nada ou se eu dei uma volta completa, eu fui parar no mesmo lugar. É por isso que tudo isso zera. Tinha um jeito de descobrir que o resultado disso seria zero, logo de cara. Mas geralmente não é isso que os professores querem ver, né? Mas que jeito era esse? Que a gente poderia saber e ia dar zero com toda certeza. Porque olha só, a função que a gente está integrando não é x, então ela é positiva, digamos assim, ela é positiva em toda essa região aqui, né? O x é positivo aqui, ele vale ali entre zero e ele vem diminuindo, 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 diminuindo aqui de região, mas ele vem até o valor de x igual a 1. Então aqui eu tenho valores positivos. Do lado de lá, eu tenho exatamente o contrário. Eu tenho exatamente o contrário. Ele vai valendo valores negativos, 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 até chegar no menos 1. Então, isso significa que o que eu fiz desse lado da integral, nessa metade da laranja, né, nesse pedaço aqui, vai dar um valor positivo. E o que eu fiz do outro lado é exatamente a mesma coisa, porque é exatamente simétrico, só que vai dar um resultado negativo, idêntico, né? E como a integral é uma soma de tudo, a soma do que der nesse pedaço aqui, com o que der naquele pedaço lá, já que um é positivo e outro é negativo, em módulo eles são iguais, cancela. Então era de se esperar mesmo que desse zero. Qual que é o outro jeito, uma terceira maneira de fazer essa questão? Usando coordenadas esféricas. Ok? Em coordenadas esféricas, o r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais c quadrado. O x é igual a r vezes cosseno de θ vezes r vezes cosseno de θ vezes o seno de φ, né? Que é o outro carinha lá. Certo? O φ, na maioria dos materiais, isso pode variar um pouco de um material para o outro, mas geralmente os materiais chamam de θ o ângulo que eu ando por aqui, esse ângulo aqui, certo? Eles geralmente chamam de θ e geralmente chamam de φ o ângulo que eu desço, né? Então todo ponto em coordenadas esféricas tem uma distância até o centro, que é o r. Ele tem, a hora que eu caio, ele ali no plano do xy, nesse plano aqui. Nesse plano aqui, ele tem um ângulo, né, que ele forma com o eixo x, que é o ângulo θ, e ele também tem um ângulo que ele forma com o eixo z, que é o φ, ok? Que é esse ângulo aqui. Né? Se eu ligar a origem até o ponto e vier desde o eixo z até ali, isso dá um ângulo φ. Né? Esse ângulo aqui. Se eu continuar andando até terminar os 90 graus, eu chego aqui. Né? Chego nessa linha aqui. Ok? Então eu estou nesse plano aí. Beleza, então. Ok. Como que ficaria isso, então,
Como é que ficaria a resolução dessa integral? Em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, o x, que era a função que eu estava integrando, vira r cosseno θ seno de φ. E aí eu vou integrar isso em... claro, aí tem que colocar o jacobiano. Quem que é o jacobiano em coordenadas esféricas? É r quadrado. E aí quem mais, gente? Deixa eu só pensar aqui. Ele tem r vezes dθ, que é esse pedacinho. Ele tem também r cosseno de φ. Perdão, seno de φ. E agora, seno, cosseno. Esse pedacinho aqui mede seno de φ. Exatamente. Então, eu tenho um outro seno de φ que aparece aqui. Esse é o jacobiano de coordenadas esféricas. E aí eu vou integrar isso daí em todas as variáveis. Né? Agora, a ordem tanto faz, porque os limites de integração ficaram muito simples. Né? Se eu quiser integrar primeiro em R, o R vai de 0 a 1. Nós já vimos isso, que esse é o raio da esfera. O θ, que é o ângulo aqui no chão, ele dá a volta completa. O θ dá a volta completa, certo? Então, integrando isso em θ, isso vai de 0 a 2π. E integrando em φ, ora, se φ é o ângulo que desce desde lá de cima até aqui, eu tenho que ele venha desde lá de cima até deitar no eixo x. Porque aí eu estou pegando só a parte de cima, tudo que está para cima do plano xy. Né? Então, o φ ele vai valer de 0 até 90 graus. Hora que ele vir aqui e deitar ali no eixo y, ele está valendo 90 graus. Ele também deita no eixo y, né? Então, ele vai de 0 a 90 graus, e 90 graus é π sobre 2. Então tá, fazendo essa integral aqui, primeiro em r, a gente percebe que ficou r ao cubo, né? Porque r e r quadrado era r ao cubo. Todo o resto é constante com respeito a r. Integrando r ao cubo em r vai dar r à quarta sobre 4. Né? Todo o resto da galera continua ali multiplicando, esperando, né? Que vai ser cosseno de θ seno quadrado de φ, porque é seno de φ vezes seno de φ, toda coisa vezes ela mesma é L ao quadrado, mesmo se for um seno. Seno quadrado é seno vezes seno. Né? E aí eu avalio isso nos limites de integração, que é de 0 a 1. Então eu posso colocar assim, ou como aqueles caras são constantes, eu posso deixar ele para fora e avaliar aqui entre 0 e 1. Ok? Então, 1 ao quadrado, 1 à quarta vai dar 1 e 0 à quarta vai dar 0. Então, isso dá simplesmente 1 à quarta. Né? E 1 vezes aquela galerinha toda dá a própria galerinha. Então, isso fica cosseno de θ seno ao quadrado de φ. Tá? É isso aqui que eu vou integrar agora. Obviamente, esse 1 quarto aqui pode sair da integral e esperar lá fora. Bom, vou integrar então com respeito a θ. Com respeito a θ é simples, porque só tem θ aqui, né? Então, eu posso tirar da integral o seno ao quadrado de φ sobre 4 e integrar o cosseno de θ dθ, e o θ vai de 0 a 2π. Ora, mas sempre que eu dou uma volta inteira, né, vou de 0 a 2π, eu vou zerar. O que quer que eu tenha, vai acabar zerando. Né? A integral de cosseno, de novo, é o seno, né, por aquele mesmo raciocínio que a gente tinha feito. Então, a integral é o seno de θ, não de φ. Não confunda com ele que está esperando aqui fora. E eu vou avaliar isso de 2π, de 0 até 2π. Avaliando isso de 0 até 2π, vai dar seno de 2π menos seno de 0. Só que o seno de 2π, que é o seno de 360 graus, é zero. E o seno de 0, que é o seno de 0 graus, é zero. Então, a integral já zera e morre aqui. Nem sequer precisava ter feito a integral do dφ. Tá? Nem precisava ter feito a integral do dφ. E se você fosse fazer ela, você usaria aquela dica lá dada pelo professor, mas não era necessário. Aqui não era necessário. Então, assim, ela parecia uma questão muito cabulosa, mas dependendo de como você fizesse,
dava toda essa simplificação aí. Muito bem. Então, a questão 4 fica assim, ó. Nós temos um sólido que na parte de cima dele, ele é z igual a x quadrado mais y quadrado. Esse é um cara mais ou menos famoso, né? Principalmente se você fez geometria analítica. Se não, ele é famoso no cálculo de várias variáveis, que é o paraboloide. O que é um paraboloide? Opa, pega uma parábola e gira ela. Você vai ter isso daqui, né? Essa figura se chama paraboloide, que é z igual a x quadrado mais y quadrado. Então, a parte de cima, não a parte de baixo. A gente imagina que vai caber alguma coisa aqui dentro, né? Dentro dessa cumbuca, mas não é. Essa cumbuca, na verdade, é o topo, é o teto. O nosso objeto vai estar abaixo dela, porque esse é um limite superior de integração. Então, está entre ela e o plano z igual a zero. O plano z igual a zero, eu desenhei ali em vermelho, é o próprio plano xy. Só que está dentro do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 4. Como assim cilindro? Isso não é um círculo? De fato, se você olhar só no plano xy, x quadrado mais y quadrado igual a raio ao quadrado, é um círculo, né? Ou exatamente a linha, se for a linha, é a circunferência. E ele falou que é menor ou igual, então é o círculo. Não é a circunferência só, que é a linha em volta. É o círculo. Só que como existe o eixo Z, esse círculo vale aqui embaixo, mas ele também pode subir aqui para cima. Ele poderia ter descido lá para baixo. Ele é igualzinho em todos os andares. É como se o eixo Z fosse o andar, né? E, claro que se o r quadrado é 4, o raio é 2, então o raio desse círculo é 2, ele vai do x2 até o x menos 2 e vai do y menos 2 até o y2. Então, de novo, vale a pena usar coordenadas cilíndricas, dessa vez as esféricas iam realmente atrapalhar e deixar mais complicado. E aí, como o que eu quero integrar, o meu integrando é x... Peraí, deixa eu só ver aqui. Ah, não. Eu não tenho, justamente, né? Eu não tenho integrando. Ele pediu para calcular o volume. Quando eu vou calcular o volume, é só integrar o 1. Eu vou integrar o 1, a minha função é 1. É como se fosse assim, ó, densidade 1. Se eu estou calculando a massa de algo que tem densidade 1, o valor da massa é igual ao valor do volume, né? Porque densidade é massa sobre volume. Se a densidade é 1, o volume é igual à massa. Então eu descubro exatamente o volume. Ótimo. E por que apareceu esse R aqui? Porque ele sempre tem que aparecer quando eu troco de coordenadas cartesianas para cilíndricas. Okay? Então, vou integrar nas coordenadas cilíndricas, que são R, θ e Z, em qual ordem? Bom, para escolher a ordem, eu penso assim, ó, que letra depende de outra letra? É o Z. Então, o Z tem que ser o primeiro cara a ser integrado, né? Porque o Z ele vai entre essa tampa, que é a cônica ali, o paraboloide, ele está entre essa tampa e aquele círculo ali no plano. Então ele vai entre zero e aquele valor de z que era igual a x quadrado mais y quadrado, só que em coordenadas cilíndricas, x quadrado mais y quadrado é igual a r quadrado. Por isso que esses são os limites inferior e superior de integração do z, né? E essa figura? Essa figura aqui é um vazio, aqui dentro, né? Dentro aqui é um vazio, mas eu preencho aqui, ó, aqui eu encho. Tudo isso daqui vai ser enchido. Toda essa região aqui vai ser enchida e lá de em volta também, né? Então vai virar um copinho que em volta ele é perfeitamente cilíndrico, lisinho, redondinho, e dentro ele tem aquela cumbuca, né? Agora, curiosamente, esse copo aqui, a parte de dentro toca no fundo dele, bem ali no miolinho. Legal. Agora, então vamos lá, vamos integrar isso aqui com respeito a z. Graças a Deus não tem z aqui. Então o r é constante com respeito a z, sai da integral, a integral de 1 dz é z, e avaliando isso nos extremos de integração, o r fica ali fora, né? E aí o z vai ser substituído por r quadrado, que é o limite superior, menos o z vai ser substituído por zero, que é o limite inferior. Só que ó, isso aqui dá r quadrado.
né? E r vezes r quadrado dá r ao cubo. E por isso que eu tinha ali r ao cubo aqui. Ok? Então agora eu vou integrar isso em r e o raio vai de 0 a 2, né? O raio daquele círculo é 2. Então tudo que tiver entre raio 0 e raio 2 envolve o meu copinho. Integrando isso daí de 0 a 2, a integral de r ao cubo é r a quarta sobre 4, e os limites de integração são 0 e 2. Então, o 1 quarto, se 1 quarto eu tiro para fora, porque ele é constante, e aí eu avalio tranquilamente o r a quarta, substituindo r por 2, depois substituindo r por 0, que não vai dar nada, né? De novo, é muito comum isso daqui zerar. Zerou de fato, né? 0 à quarta é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Ora, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4 aqui também, então isso dá 16. Como tinha aquele 1 quarto ali fora, tinha aquele. Vou deixar isso aqui. Como tinha aquele 1 quarto ali fora, ficou 16 por 4, que deu 4. Okay? E quem que sobrou? Nada, né? Mas como eu ainda tenho uma integral para fazer, e não tem letras para eu integrar, é como se, tirando essas constantes que pularam para fora, eu só tivesse um número 1 multiplicando. Então, eu estou integrando 1 dθ. A integral de 1 dθ é θ. A integral de 1 dx é x, a integral de 1 dr é e. Então, a integral de 1 dθ é θ. O resto eram constantes que saíram já para fora da integral. E eu vou avaliar isso. Esse é o resultado da integral, da última integral. Eu vou avaliar isso entre 2π e 0, então o θ vai virar 2π e depois o θ vai virar 0. Obviamente que isso dá 2π menos 0 dá 2π. Né? Aquele 16 e aquele 4 podem se dividir tranquilamente, dá 4. Né? E aí 4 vezes 2π dá 8π. Muito bem. Então aqui nós temos um volume diferente de zero, um volume positivo. Que bom que deu positivo, né? Que bom que não deu zero, porque o volume do copinho ele é positivo, não existe volume negativo, né? Então esse é o volume desse copinho. Muito bem, questão 5. No item A, o que ele queria era que a gente calculasse a massa. Como que eu calculo a massa? É só integrar a densidade. Eu integro a densidade ao longo de todo o volume e consigo a massa. Ora, qual é o valor da densidade? O valor da densidade ele depende de em que ponto eu estiver. O valor da densidade em um ponto é a coordenada x daquele ponto mais a coordenada y daquele ponto mais a coordenada z daquele ponto. E aí eu sei o valor da densidade naquele ponto. Né? Depende do ponto do espaço em que você estiver. E, felizmente, os limites de integração são simples. Eu estou integrando numa região que é um cubo. Né? Aqui está o x, ali está o y, aqui está o z. O x vai de 0 a 1, o y também vai de 0 a 1 e o z também ele vai de 0 até 1 ali em cima. Então, eu tenho isso daqui, né, com x indo de 0 a 1, y indo de 0 a 1, eu tenho essa região aqui. E o z indo de 0 a 1, isso aqui vem até ali em cima. E aí eu tenho um cubo. Né? Vou fazer a parte visível do cubo. A parte visível do cubo, para quem está olhando de fora, aqui é essa daqui. É um cubo de lado 1, 1, 1. Então, o x vai de 0 a 1, o y também, e o z também. Integro isso daqui com respeito a x. Aí você fala, o y e o z são constantes e saem da integral. Não. Não, porque não são constantes multiplicativas. Então, a gente tem que fazer pedaço por pedaço. A integral de x, com respeito a x, é x ao quadrado sobre 2. A integral de y, a integral da soma é a soma das integrais, né? Então, esse deu um pedacinho da integral. O outro pedaço. Integral de y dx, o y é constante, e aí a integral de 1 dx é x. Então, ficou y vezes x. De fato, se eu pegar isso daqui e derivar com respeito a x, o x vira 1 e volta a dar y, que é o que eu tinha antes. Então, a integral está correta.
E a integral de z dx, pelo mesmo argumento, né? O z é constante, tem 1 aqui, a integral de 1 dx é x. Então, pronto. Integrei pedacinho por pedacinho, a integral da soma é a soma das integrais. Esse é o resultado da primeira integral, que eu vou avaliar entre 0 e 1. Claro, eu poderia, a rigor eu deveria ter escrito, mas é que como o tempo é curto, né, a gente vai resumindo. E esse cara aqui, do lado de fora, ele estava ali esperando ainda, né? E esse cara aqui, do lado de fora, que estava ali esperando. Mas eu estava preocupado em resolver o miolo. E aí eu pego isso daqui e avalio. Desde quando x é 1, e aí vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, que é meio, 1y e 1z, e depois quando x for zero. Só que quando x for zero, isso zera, porque 0 ao quadrado é zero, isso zera, vai ficar 0 vezes y, e isso zera. Então o limite inferior é todo zero. É por isso que só apareceu o limite superior. O limite superior menos zero seria o limite inferior, dá só o interior. Então, muito bem. Então agora eu vou integrar isso em y. Ora, 1 quadrado sobre 2 dá 1 sobre 2, né? Isso aqui dá 1. Já poderia ter colocado 1 aqui. A integral de 1 sobre 2 com respeito a y, 1 sobre 2 é uma constante, e a integral de 1 é y. Então ficou essa constante multiplicada por y, de fato. Se eu voltar a derivar, a derivada de y é 1 com respeito a y. E aí, 1 vezes meio volta a dar meio. Qual que é a integral de y dy? Né? Mais um pedacinho aqui. A integral de y dy é y quadrado sobre 2. Porque se eu derivar, volta da y. E qual que é a integral de z dy? Como z é constante com respeito a y, ele fica esperando ali fora. E aí fica só a integral de 1 dy, que é y. Muito bem, resolvi a integral. Mas ela tem limites de integração, então eu vou avaliar esses limites. Obviamente que eu, a rigor, eu ainda tinha que ter escrito isso daqui aqui, mas não tem problema. Né? Eu estava concentrado em analisar o miolo. Avaliando isso daqui, não vou fazer a integral verde ainda. Estou fazendo esse miolo. Ainda falta avaliar quando y é 1 e para quando y é 0. Para quando y é 1, é como se eu pudesse tirar ele daqui. Né? 1 vezes meio é meio. 1 ao quadrado sobre 2 é 1 sobre 2. E 1z é z. E quando y for 0? Quando y for 0, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, e isso aqui vai zerar, de novo. Então, sobra apenas o limite superior. E, finalmente, eu vou resolver a integral verde, né, que é essa integral do dz. Só tinha um z, ó, só sobreviveu um z aqui, todas as letras sumiram. Que bom, que quando eu terminei de integrar em x, o x tinha que ter sumido. Terminei de integrar em y, o y sumiu. Só não sumiu o z, porque eu ainda não integrei em z. Ora, aqui eu tenho meio e meio, mas meio mais meio dá 1. Já posso juntar. Então, isso daqui tudo, se eu já quiser trocar, eu posso trocar aquilo ali tudo por 1 aqui mesmo. Então, ficou 1 mais z. 1 mais 1z. Né? Tanto faz. 1 mais 1z. De 1 dz é z. Né? 1 é constante, a integral de 1 dz é z. E a integral de z com respeito a z? A integral de z com respeito a z é z quadrado sobre 2. Né? Como a gente já fez várias vezes. Então, esse é o resultado. Né? Claro que esse 1 aqui é opcional escrever. 1z é a mesma coisa que z. E eu avalio isso nos extremos de integração, que é 1 e 0. Substituindo o z, né, porque eu estou resolvendo a integral de z, substituindo z por 1, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 1 sobre 2, ou 1 quadrado sobre 2. Substituindo o z por 0, isso dá 0 e isso dá 0. É por isso que eu nem escrevi aquilo lá, mas poderia ter escrito. Porque o limite inferior dá todo 0. Então eu fiz isso, aí depois 0 mais 0 ao quadrado sobre 2. Dá tudo 0. Né? Então sobra apenas isso daqui. 1 mais meio. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Sobre 2 dá meio. 1 mais meio. Então se eu tenho um bolo inteiro e mais meio bolo, né, eu tenho um bolo inteiro e mais meio bolo, eu tenho 3 meios de bolo. Concorda? Que eu tenho 3 meios? Porque eu tenho meio bolo aqui, mais meio bolo ali e mais meio bolo lá. Então, por isso que o resultado dessa fração dá 3 meios. Né?
ou eu resolvo pelo MMC. Aqui é 1, MMC de 1 e 2 é 2, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Né? Então eu tenho duas metades de bolo que estão aqui, mais uma metade de bolo que está aqui, me dá 3 metades de bolo. Ou, se você preferisse número decimal, né, isso dá 1,5. Que bom, a massa do objeto deu positiva. Tinha que ter dado mesmo. Não poderia ter dado zero, nesse caso, porque nunca esses caras vão assumir valores negativos. A densidade não vai assumir valor negativo porque o x está entre 0 e 1 positivo, esse cara está entre 0 e 1 positivo, esse cara está entre 0 e 1 positivo. Soma de positivos dá positivo. A densidade é. Na pior das hipóteses, a densidade é zero. Quando x for zero, y for zero e z é zero, a densidade é zero. Mas só o cantinho do cubo. Esse cantinho do cubo tem densidade zero. O restante do cubo não. O restante do cubo tem densidades diferentes de zero. Então, óbvio que a massa tinha que ter dado positivo. Ok? Muito bem. O 5, ele quer que a gente calcule o centro de massa. Calcular o centro de massa é um ponto no espaço. Se eu for pendurar esse cubinho aqui por um único ponto, qual é o ponto que eu posso trocar o cubinho todo por aquele cara? Tem um ponto aqui dentro. Dentro do cubinho. É um ponto que tem coordenada x, tem coordenada y e tem coordenada z. Né? Ele tem coordenadas x, y, z. Ele está ali dentro e ele é o centro de massa do cubinho, certo? Quais são as coordenadas desse ponto? Qual a coordenada x, y e z desse ponto? Bom, vamos primeiro calcular x. Para calcular o centro de massa, é só você pegar a densidade, multiplicar. Se você quer calcular a coordenada x, você multiplica por x. Se você quiser calcular a coordenada y, você multiplica por y. Se você quiser calcular a coordenada z, você multiplica por z. E integra sobre todo o volume. Né? E o volume é aquele onde o x vai de 0 a 1, o y vai de 0 a 1, blá blá blá. De novo, eu substituí que a densidade é isto. Né? Fazendo a distributiva desse x novo, né? Fazendo a distributiva dele vai ficar x vezes x ao quadrado, x vezes y e x vezes z. Certo? E agora eu vou integrar, tanto faz a ordem da integração. Opa, o que eu fiz? Tanto faz a ordem da integração, posso, né, já que os limites são todos constantes, a ordem que você vai integrar tanto faz. Eu vou fazer na ordem alfabética, ok? X, y e z. Então, integrando em x, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, a integral de xy, o y é constante, e a integral de x com respeito a x é x ao quadrado sobre 2. Né? A integral de xz é parecido, z é constante, então ele fica multiplicando aí, à esquerda ou à direita, tanto faz. E, de novo, a integral de x é x quadrado sobre 2. Então, ficou isso em 1, e eu vou avaliar nos limites, nos extremos de integração, que são 0 e 1. E, é claro, a rigor eu tinha que ter escrito aqui, né, a integral em y, né, e a rigor eu teria que ter escrito ali também a integral em z, que vai ser a última que nós vamos fazer. Muito bem. Fazendo essa integral em y. Não, claro. Primeiro a gente tem que substituir os limites de integração. Substituindo x por 1, x ao cubo sobre 3 vira 1 sobre 3. Substituindo x por 1, 1 ao quadrado dá 1 e fica só y, né? 1 vezes y. E substituindo x ao quadrado por 1 de novo, vai ficar 1, 1 vezes z sobre 2. E substituindo x por 0, isso aqui 0, isso aqui 0, isso aqui 0. Né? Então eu teria que subtrair 0, 0, 0, 0, mas não faz diferença nenhuma, porque eu estou substituindo 0. E dando ali bom, agora, percebe que todas as letras x sumiram, como deveria ser, porque eu terminei de integrar em x. Integrando em y, isso aqui é uma constante, sai da integral, e a integral de 1 dy é y. Esse meio pode ficar esperando do lado de fora, a integral de y dy é y quadrado sobre 2, né? E aí, meio vezes y ao quadrado sobre 2, eu já coloquei aqui, dá y ao quadrado sobre 4. E aqui a integral, isso aqui é constante com respeito a y. Então, 1z sobre 2, ou z sobre 2, é uma constante com respeito a y. Então, isso é a integral de 1 dy, que dá y. Então, coloco os limites de integração 0 e 1. Substituindo y por 1, isso aqui fica 1 terço. Substituindo y por 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1
sobre 4 dá 1/4, substituindo y por 1z sobre 2 é z sobre 2. Né? É z sobre 2. Finalmente sumiu tudo que era y, como deveria ser, porque eu já terminei de integrar em y. Então aqui ficou z sobre 2, certo? Ok. Isso aqui são números puros, já dá para somar. 1/3 mais 1/4 dá 7/12. Tá? 1/3 mais 1/4, o MMC é 12. 12 por 3 dá 4, vezes 1 dá 4. 12 por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. Por isso que deu 7/12. E a integral de 7/12 com respeito a z é 7/12 vezes z. 7/12 é uma constante multiplicativa, certo? É uma constante multiplicativa, e aí deu z. E a integral de z sobre 2, a integral de z é z quadrado sobre 2. Mas como ele não estava sobre 2, né, fica z ao quadrado sobre 4, perdão. Muito bem. E agora já resolvi a integral. Esse é o resultado da integral. E aí eu avalio nos limites de integração. Substituindo z por 1, 7z sobre 12 fica só 7 sobre 12. Substituindo z aqui por 1, 1 ao quadrado dá 1/4. E substituindo z por 0? Zera tudo. Né? Isso zera e isso zera. Então, a rigor, eu teria que ter colocado aqui menos 0, menos 0? Sim, mas não faz diferença nenhuma. Né? Dá certo. Somando essas frações, MMC entre 12 e 4 é 12. 12 por 12, enfim, 7/12 continua 7/12. E 1/4 se transforma em 3/12. Né? Depende aí como você faz o raciocínio lá desde o seu ensino fundamental e médio. Mas isso vai ficar desse jeito. Então, 7 com 3 dá 10 sobre 12. 10 sobre 12 dá para simplificar. E então isso dá 5/6. 5/6 é quase 1. Se você transformar isso em número decimal, 5 dividido por 6 vai dar 0,777, alguma coisa assim. 0,78. É quase 1. Isso quer dizer que o centro de massa está perto dessa extremidade, porque aqui ele está lá dentro, né? Ele está lá dentro. Parece que ele está na borda do jeito que eu desenhei, mas ele está lá dentro. Por quê? Porque o cubo é mais pesado para cá e mais leve aqui. Quanto mais longe do centro, mais pesado ele fica. Então é claro que o centro de massa tinha que dar lá. Ah, mas acabou? Não acabou. Porque tudo que eu fiz para o x, eu teria que fazer para o y e teria que fazer para o z. Só que como dá tudo na mesma, porque eu posso trocar x, todos os x por y, todos os y por x e deixar o z igual. E assim vai. Como vai ficar todo o mesmo processo, é só trocar uma letra pela outra, no final vai dar o mesmo número. Né? Então, o y do centro de massa vai dar as mesmas contas. E o z do centro de massa vai dar as mesmas contas. Essas letras elas podem ser trocadas tranquilamente, porque aqui elas podem ser trocadas tranquilamente. Tanto faz, se eu apagar esse x e colocar z aqui, e apagar aquele z e colocar x, dá na mesma. Todo o processo vai ficar igual, só a ordem ali das somas e das multiplicações, no final das contas eu vou ter o mesmo resultado. Então, por isso, o x, o y e o z do centro de massa são iguais. Isso é um ponto, né? É um ponto do espaço que é o centro de massa desse cubinho. Então, se eu marcar 5/6 aqui, 5/6 ali e 5/6 aqui, eu descubro que ponto é esse. Né? Que ponto é esse? É esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui. Ele está dentro do cubo, né? Porque o 1 é maior aqui. O 1 é maior ali e o 1 é maior aqui. Então, o cubão completo estaria aqui, ó. Certo? Aqui, aí sobe aqui essa parede, sobe mais aquela parede lá atrás e fecha aqui, né? Então, aquele cara está dentro do cubo, como deveria ser. Se ele tivesse dado fora do cubo, sinal que a gente errou, né? De fato, ele está dentro do cubo e está perto da parte mais pesada do cubo. Como que eu sei que é a parte mais pesada? Quanto maior o x, maior o y, maior o z, quanto maior o x, maior o y, maior o z, maior a densidade. Então, onde que o x, y e z são maiores? Aqui. Né? Longe, para x grandes, y grandes e z grandes, afastado da origem. E é isso aí, gente.
Espero que tenha ficado claro. Um abraço.